Eu tenho a alegria de receber uma mulher muito especial, a Daiane Abreu, conhecida como Dai Manicurete, que é design de unhas, empreendedora e uma inspiração para muitas mulheres. Eu conheci a Daiane no ano passado, quando ela foi minha aluna numa academia onde eu trabalhava. E a vida tem dessas conexões incríveis. Hoje, além de acompanhar sua trajetória, também sou cliente dela desde o ano passado. E posso dizer que o sucesso que ela conquistou é reflexo da dedicação, do cuidado e da excelência que ela entrega em tudo que faz. O que começou dentro de casa, com um sonho e muita determinação, se transformou em um negócio de sucesso, um salão próprio e uma história que mostra que quando uma mulher acredita no seu potencial, ela pode transformar completamente sua realidade. Daiane, seja muito bem-vinda ao podcast Visão Feminina. É uma alegria ter você aqui para compartilhar sua história conosco. Obrigada. Tá preparada? Estou preparada. Relaxa, fica tranquila, é só bater um papo, tá bom? Então vamos lá. Daiane, muitas pessoas veem a profissional que você é hoje, mas poucas conhecem a mulher que existia antes de tudo isso. Quem era a Daiane quando esse sonho ainda não existia? Uma mulher muito batalhadora, muito sonhadora, que sempre acreditou. Tudo que eu me propus a pôr as mãos, eu sempre fazia com muita excelência, eu sempre me dedicava demais. Desde sempre, como boa filha, boa aluna, boa irmã, boa amiga, eu sempre dedicava o meu melhor. E foi assim que iniciou essa Daiane sonhadora, que queria proporcionar o melhor para minha família, o melhor para os meus sonhos. E cheguei até aqui. Que lindo. Em que momento você percebeu que não queria mais seguir a mesma rotina? E conte um pouquinho também qual era aquela rotina que você tinha antes de virar de Dai Manicurete e que precisava construir algo diferente para sua vida e para sua família. Então, eu fui mãe muito cedo, né? Casei muito cedo, né? Tive Sofia também muito cedo. E eu era CLT, eu trabalhava para fora, né? Na loja do Flamengo, com uma chamo de patroa, mas que era uma mãe, mais do que uma mãe, não é, meu anjo da guarda, tia Miriam, que me ensinou muita coisa. E quando eu engravidei, eu queria realmente cuidar, queria ser mãe, queria ser presente. Na minha cabeça, ninguém ia cuidar dela como eu. E aí comecei a me dedicar, vi na facilidade, né, da unha, que eu tinha dom, sempre tive, sempre, mesmo fazendo em casa, com as coisas que não eram profissionais, eu sempre fazia direitinho, na unha da minha mãe, das minhas irmãs. E aí eu falei, vou tentar, vou estudar para ver se eu consigo ter sucesso e assim eu consigo conciliar o tempo de dona de casa, mãe e empreendedora. E foi. A sua história começou em um momento muito especial da sua vida, que foi a maternidade, né? Sim. Que a gente contou também bastante da sua trajetória na revista Visão Feminina da edição de abril. Como a chegada da sua filha mudou a forma como você enxerga o seu futuro? Ela, não só a Sofia, mas como o Heitor também, eles são a inspiração da minha vida. Eu aceito errar como qualquer coisa, menos como mãe. E foi assim desde o primeiro dia. Eu me dedicava muito com a unha e me dedicava muito também em cuidar dela. A troca era igual e ao longo da vida foi só melhorando, porque ela foi crescendo, foi vendo a mãe que eu era dedicada, que eu lutava para proporcionar ela o melhor. Né? Depois veio o Heitor também, 3 anos depois, mas aí eu já estava mais estabilizada, eu já tinha o meu próprio salão, era lá em cima na comunidade, mas era um sonho, né, que eu realizei, e aí tinha mais qualidade de vida, conseguia ser um pouco mais presente, mas o incentivo da minha família, que era a minha rede de apoio, foi realmente o pontapé para eu não desistir, para eu continuar firme, para conseguir ser realmente uma referência para quando ela crescesse, entender, né, um pouco da minha ausência, um pouco de toda a minha dedicação, né, de ficar distante, mas de conseguir proporcionar algo a ela e para o Heitor também algo que eu não tive. Isso é ótimo, né? Você começou dentro de casa, né? Sim, na cozinha da minha casa, na bem cozinha? No cantinho. Isso você já não me falou, que era na cozinha da casa. Bem no cantinho. Sem uma estrutura pronta, né? Sim. Foi uma improvisação, Sim. Ainda mais na cozinha que eu fiquei sabendo. Sim, foram 2 cadeiras de manicures, que na época minha prima que me deu. E só, eu comprei tinha uma maletinha, que depois eu comecei a atender a domicílio, com essa maletinha que também foi da minha irmã. E eu tentava fazer tudo direitinho, usava máscara, luva, esterilizava os alicates, eu tentava ser
né, ter uma referência de que a gente sabe que antigamente manicure era isso, né? Era uma maletinha, um alicate, acetona, algodão e esmalte. E aí ia de casa em casa e era assim, né? Eu sempre tive esse esforço, né, de tentar ser um pouco diferente. Eu acho que é interessante isso, que a maioria das pessoas que vem aqui no podcast, elas sempre mostram que elas tentam fazer a diferença, né? Tentam fazer da melhor maneira possível, ser mais cuidadosas, né? E essa é a diferença, né, de uma pessoa bem-sucedida, você concorda? Sim, eu tentei fazer diferente, sempre, em tudo. Mesmo quando eu atendia lá em cima, todo mundo falava, cara, é diferente. Eu usava jaleco, usava máscara, touca, luva. Na pandemia eu usava aquela proteção, né, de acrílico, máscara sempre usei materiais descartáveis. Então, até porque quando eu tive a oportunidade de trabalhar na rua, eu fui CLT também, né, em um salão na rua, eu aprendi muito. É um salão muito grande, com muitos profissionais, então a rotatividade também. E aí você aprende realmente, e aquilo ali eu levei para a minha vida. Tudo que hoje sei, tudo que, né, tento proporcionar aos meus clientes é sempre com esse intuito, né, de avançar, de ser diferente, de ser melhor. E eu vejo muito no semblante, né, ao fim de cada atendimento isso, aquela satisfação, né, de, ai, daí ficou lindo, eu amei. Porque nunca é só a unha, mas a base real é isso, né? Entregar um bom trabalho. Claro que existe uma troca, né? Eu aprendo, ela me ensina, eu ensino e vice-versa, mas o principal é, no final do dia, eu ter a certeza de que eu não me sabotei, de que eu entreguei o meu melhor a cada cliente. Então, isso que fez o meu diferencial ao longo do tempo. Sim. Muitas mulheres sonham em empreender, mas poucas falam sobre o medo do começo, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou quando decidiu começar? Eu acho que é passinho de formiguinha, né? Você vai persistindo, fazendo isso que eu acabei de dizer, né? Buscando melhorar, se enquadrar no que está aí na moda, na atualidade, porque eu digo que o meio embelezamento, né? Salão, estética, ele está sempre inovando. Então, se você não acompanhar, você de fato, né, fica para trás. Você é só uma manicure, você é só uma esteticista, você é só uma cabeleireira. Porque a vida muda o tempo inteiro. Eu vou em um mês comprar material, é um monte de novidade. Quando eu volto no outro, já tem coisas que eu não sei nem por onde começa nem termina. Então, está sempre inovando. Então, eu acho que também foi uma das coisas que me fez avançar, estudar, procurar aprimorar a minha técnica, não ficar só, eu sei, é isso, e tá ótimo. E não, porque está sempre inovando, está sempre melhorando. Então, eu acho que uma das coisas que mais me dá medo, assim, é isso, é o início, porque, né, claro que no início a minha unha não era boa, era feia, era larga, até porque não tinha, né, os materiais que hoje te proporciona, né? Sim. Mas eu entregava sempre o melhor e foi a persistência que me levou a alcançar novos clientes, indicações, né? Um vai falando com o outro, ela faz direitinho, ela fez curso, ela faz tal coisa, e aí vai falando, vai melhorando, vai indicando, né? Vai indicando, e aí você percebe que está no lugar certo. Foi bem assim. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a fazer as minhas unhas com ela foi o seguinte, eu percebi que você faz um diferencial, né? Você não oferece tudo, você oferece um tratamento personalizado, que só seu, né? Sim. Fala um pouquinho como que é a sua unha, qual é o diferencial dela? Então, ao longo do tempo, eu comecei como manicure normal, né? Pedicure e manicure, fazia pé, fazia mão. Depois eu vi a oportunidade de introduzir o alongamento, que era uma busca incansável na época era Crigel. Sim. E aí eu fui estudar para ver se eu tinha dom, se eu tinha domínio, deu super certo. Mas continuei fazendo o serviço de manicure e pedicure. Na pandemia, em 2020, eu comecei a fazer bolo nos tempos livres, né? Que era a madrugada, porque eu trabalhava muito durante o dia com a unha. E aí, na madrugada, eu comecei a fazer bolo para melhorar minha renda por conta de tudo que estava acontecendo no mundo. Fiquei assim uns 2 anos, fazendo unha durante o dia e bolo durante a noite. E vi a necessidade de realmente escolher alguma coisa, porque uma hora meu corpo não ia aguentar. E tive a oportunidade de descer com o salão do morro para o asfalto, né, para a rua. Que foi um sonho realizado também. Deu muito certo, as minhas clientes antigas voltaram. O seu primeiro salão na rua foi naquele... Shopping Fashion, sim. Fiquei 3 anos lá. E aí,
as clientes voltaram e fixou, né? Eu tinha todo mês uma cartela de clientes que me dava condições de manter minhas dívidas, manter minhas contas, manter minha qualidade de vida com os meus filhos. Eu vi que não precisava mais me matar daquele jeito. Abri mão do bolo, porque eu acho que você até pode ser muito bom em tudo, mas uma hora dá ruim alguma coisa, né? E era o que eu não queria, porque graças a Deus no período em que eu fiz o bolo, eu tive um bom sucesso, eu fui, né, tive boas referências. E aí eu vi que eu não tinha o mesmo amor de fazer um pé e mão como eu tinha de fazer um alongamento em gel, uma unha, principalmente a fibra, né, que é a minha especialidade. Faço gel na Tips, mas eu olho qualquer unha, qualquer base, eu sei que eu consigo fazer essa colocação de fibra. E aí eu falei, eu vou estudar e me aprimorar para dominar, estudar naquilo que eu domino, que era a fibra. E aí abri mão de outras coisas. Tirei da minha tabela, hoje não faço mais pé e mão, não faço só pé ou só mão. Meu serviço é totalmente voltado para o gel. E é um sucesso, porque eu sei que eu vou entregar o meu melhor, elas retornam isso, confirma que eu fiz um bom trabalho, que eu consegui alcançar, né, a minha prioridade. E eu digo até para algumas que falam, você não faz o pé, você não falou. Não, gente, eu passei de nível. Eu reclamava, né, que você não fazia o pé, mas eu falo, fui me adaptando. Respeita a minha história, eu já avancei, não menosprezando quem faz, né, porque eu sempre falei, eu faço pé e mão, eu cutiro e pinto, mas esse não é o meu... Não é o forte. Não, né? é meu forte. Eu sou encantada com as pessoas que têm... Nossa, elas salivam ao ver uma unha encravada. Isso é um dom, gente. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então, eu faço o embelezamento das unhas. Eu limpo, deixo direitinho, mas assim, desencravar, fazer daquela forma antiga, né? Que as pessoas cutucavam, deixavam aquela unha funda vermelha, não sei. E eu admito isso porque eu acho que você tem que ser sincera consigo mesmo. Então, quando eu entendi que, de fato, eu precisava me aprofundar naquilo que eu dominava e fui fiel ao meu sentimento, deu muito certo, porque eu me sinto no lugar certo, fazendo o que eu amo, e o retorno de cada uma delas a cada mês é a confirmação de que eu fiz a escolha certa. Sim. Tanto que eu tô com você desde o ano passado, fazendo as unhas. E trouxe outras clientes para mim também. Acabei levando outras clientes. Sorte a minha. Em 2020, você começou a ensinar outras pessoas. Sim. O sucesso veio, mas junto veio também o cansaço, né? Como você percebeu que precisava parar para se preparar melhor? Então, voltando ao que eu tinha dito, né? 2020 foi o fim da pandemia, né? E aí eu já tinha começado a fazer curso, porque muita gente pedia, você precisa me ensinar, você precisa fazer, você tem muito dom, você tem domínio, você... E realmente aquilo vai entrando na tua mente, né? E entrou, né? Eu falei, eu vou colocar em prática. Infelizmente, eu ainda não tinha tudo que eu queria, mas eu falei, vou fazer com o que eu tenho e vamos vendo o que vai dar. E deu muito certo. Hoje eu tenho amigas que são da área profissional, claro que estudou, né, se aprimorou com outras profissionais também da área, mas que eu sei que foi o pontapé para que elas acreditassem em si também, assim como foi comigo. E eu me orgulho demais disso. Mas eu não estava pronta. Sinceramente, eu ficava muito cansada, porque é difícil, é diferente você fazer 20 vezes aquilo que você domina, e você fazer durante um dia, né? Você tem menos de 24 horas para você ensinar uma trajetória de 12, 13, 15 anos para uma pessoa que às vezes não quer a mesma coisa que você. Ela quer estar pronta, mas ela não quer passar pelo processo. Sim. Né? Como às vezes eu pegava na mão da aluna e ela falava, não, faz você. Só que eu já sei o que tinha que ser feito. Eu precisava que ela pelo menos tentasse, sentisse. Sim. Então isso é realmente muito cansativo. E como eu não tinha feito um curso, né, de instrutora, eu não queria mais que fosse dessa forma. Eu queria estudar para, de fato, ser de uma forma leve. Tanto que até hoje eu ainda não pus em prática, ainda não me senti preparada para, de fato, ensinar, né, levar todo o meu dom, tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida para outras mulheres. Porque a Daiane de 12 anos atrás não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei hoje, né, só com a minha dedicação, sem fazer ninguém de escada, sem passar por cima de ninguém, sem menosprezar o trabalho de ninguém, porque é uma área que tem clientes, né, para todos, tem público para todos, que inclusive hoje é muito natural a gente ver uma cliente, um salão do lado do outro, e todos funcionam perfeitamente. Eu entendi que eu poderia ajudar, né, outras pessoas também a adquirir a sua independência financeira, né, levar o sustento, realizar sonhos e muitas outras coisas. Mas eu entendi que não podia ser de qualquer forma. E aí, por isso, eu senti a necessidade de parar para estudar e voltar novamente mais preparada.
Isso aí, perfeito. Você se sente hoje mais preparada para, de repente, voltar a dar os Sim, cursos? muito. Eu tô muito perto. Eu digo que eu tô na beira. Se alguém me empurrar, eu vou. Mas, assim, existe todo um processo, né? Hoje eu consegui mudar o salão, fui para um salão um pouco maior, que tem um local de espera, um atendimento do cantinho do café. A pessoa fica mais confortável, mas ainda não é o fim, ainda não parei ali. Eu quero realmente um lugar onde eu possa ter esses dois cenários, né? O lugar de estudo e o lugar de atendimento. Então, por isso que eu ainda não fiz, não é porque eu não esteja preparada, que eu tenho sede. Eu penso, eu já fico louca querendo ensinar, querendo corrigir, querendo fazer. Então, eu sinto essa alegria no meu coração e quando, eu sempre digo, né, quando a gente sente alegria e não tem dúvida, né, não fica com aquele sentimento, como que vai ser, o que vai ser, como que eu vou fazer. Se isso não acontece, é porque Deus está no processo e eu sinto que chegou a hora, mas ainda não é o momento, porque depende de outras coisas, mas está muito perto. Top. Existe uma frase muito forte na sua história. Ela tem um dom. Sim. Mas muitas mulheres também têm talentos e não conseguem transformá-los em profissão. Na sua opinião, o que faz a diferença? A coragem. Porque, olhando para o meu passado, era um cenário que qualquer pessoa fala, claro que não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Que assim, né, sempre tive uma vida muito humilde, minha família, né, tive muitas irmãs, minha mãe sempre foi pai e mãe, minha mãe é incrível, minha família toda, né. Mas ela sempre me inspirou muito. E eu torno a dizer exatamente o que foi comigo. Eu falo para os meus filhos, né, onde você puser as mãos, faça bem feito, dá o teu melhor, para que você não precise voltar para corrigir ou para que você não tenha o sentimento de que eu poderia ter feito mais, ou poderia ter me entregado mais. E eu acho que foi isso. Eu vi que tinha dom, que tinha jeito, que tinha caminho e fiz com todo o meu amor. Eu me dedicava real. Eu mesma trocava as paredes do salão, eu fingia, eu pintava, eu lixava, eu amassava, eu carregava cimento, eu trocava de materiais, eu sempre estava sempre inovando esmalte, eu estava sempre em busca do novo, em busca do diferente, em busca do melhor. Então, eu acho que é a coragem de fazer acontecer, porque não tem botão milagroso, não tem, aperta aqui, foi, transformou. É o processo, é degrau por degrau, né? Hoje eu já me considero muito preparada para diversas situações, não só na minha área profissional, como na minha vida como mãe, como esposa, como filha. Eu acho que eu sempre dei o meu melhor em tudo que eles precisaram, em tudo que eles esperaram contar comigo. Mas eu acho que não só como na área da beleza, mas eu acho que em todas, inclusive na sua, basta ter coragem para você realizar aquilo que está dentro do teu coração, porque vai ter dia que vai dar muito certo, vai ter dia que não vai ter, mas quando não der também é um empurrão, né, para te motivar, para te corrigir, para fazer você às vezes dar um passo atrás para dar dois à frente. E ao longo da minha caminhada também foi assim, não foi só acerto, tive muitos erros, tive muitas noites de choro, tive muitas dúvidas e incertezas, mas sempre com o coração muito grato e muito feliz de estar avançando, mesmo que fosse pouquinho por pouquinho. Que as pessoas não entendem, né? Às vezes cada dia evolui 1%. Exatamente. Mas elas não entendem que no final do ano, aquele 1% Te que você transforma evolui num ser humano faz uma totalmente transformação completamente diferente, né? Exatamente. Então, pensando nisso aqui que eu te falei, qual foi a mudança mais importante na forma como você enxergava a si mesma ao longo dessa sua caminhada? Tocou lá no fundo. Tocou no fundo, né? Tocou. Eu acho que era a sede de vencer, vida. Eu acho que, né, ter um salão aqui embaixo, ter horário para entrar, horário para sair, ter qualidade de vida, ter uma folga, não trabalhar feriados, conseguir ter um tempo de qualidade com os meus filhos, porque no salão lá em cima eu trabalhava muito, eu saía do salão de madrugada, entrava no salão muito cedo. Eu não ia festa em família, eu não tinha tempo com os meus filhos, a base real era com a minha família. Eles cuidavam para que eu pudesse prover e levar o que eles precisavam para casa. Então, eu acho que esse desejo de transformar isso, sabe, de participar, de ver minha filha crescer, de ir numa reunião de escola, de acordar cedo para ajudar ela a se pentear, sabe, de fazer coisas básicas que para muitas pessoas é uma bobeira, né? Tá dando melhor, era uma mãe de presente, não de presença, sabe? Isso que eu queria transformar. Sim. Porque eu era mãe solteira,
Mas a minha base familiar era o que me fazia realizar isso, me fazia ser real. Porque a gente sabe que ao longo da vida existe muitos altos e baixos, muitos obstáculos, e não é sempre que a gente consegue tudo o que quer. E sempre foi assim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho convívio que eu sou muito boa naquilo que eu não posso pagar. O que eu não posso pagar, eu dou um jeito rapidinho de aprender, de fazer, de dar o meu melhor. Então, foi assim também ao longo da vida, mas eu acho que o que me fez realmente virar a chave, fazer tudo acontecer, é o desejo de realizar os meus sonhos, sabe? De buscar a Daiane que hoje eu encontrei. Que lindo. Aqui no Visão Feminina, nós falamos muito sobre a frase: mude a visão, transforme a sua vida. Em algum momento você percebeu que a transformação começou primeiro dentro de você e só depois apareceu nos resultados? Ah, sem dúvida. Quando eu mudei de fato o meu pensamento, o meu posicionamento, quando eu vi que era possível, que eu conseguia, tudo foi fluindo. As coisas, parece que está tudo perdido e quando você entende isso, vai tudo vindo assim como um imã para você. Foi tudo se encaixando, foi dessa forma. Não foi fácil, não caiu do céu, não tirei de ninguém, não fiz ninguém de caminho, mas, como eu falei, 1% todos os dias. E assim eu consegui em todas as áreas, né? Como cuidar do meu corpo, ir para uma academia, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da parte democrática, né? Que é material, é marketing, é agenda. Não é só sentar ali e fazer a unha. É muita coisa que vem, né? Dos bastidores. E para eu conseguir estar sendo positiva, né? Estar posicionada no lugar certo para que todas essas coisas do meu profissional pudesse seguir, eu tinha um apoio familiar, né, em relação aos meus filhos, porque era por eles. Então, eu só consegui porque eu tinha o apoio deles, senão, de repente, eu não teria tido a coragem de encarar, mesmo com todo o outro lado que não era tão positivo assim. A sua fé teve um papel importante para continuar seguindo em frente? Total. Eu devo tudo à minha fé, toda a honra e toda a glória a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. No início, né, eu sempre fui uma menina de muita fé, de muita confiança, muito temente, mas eu ainda não conhecia realmente o amor de Deus, eu não conhecia a palavra, nem eu sabia o quanto eu precisava, né, da presença do Espírito Santo na minha vida. E eu só aprendi isso vivendo, né? Passei por muitas coisas que eu me questionava. Poxa, por que eu estou passando por isso? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre dei o meu melhor. E a vida me retribuía de forma negativa, até eu entender que não era sobre mim, né? Era sobre as outras pessoas. E hoje eu me considero uma pessoa, uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma pessoa extremamente abençoada, né? Por tudo que Deus fez. Eu digo que Ele me pegou na curva, né? Que Ele me tirou do mundo do samba, me tirou do... Não era, né, de bebê, eu era uma pessoa muito tranquila, mas eu gostava, né, dos meus pagodinhos, eu gostava de estar ali com as minhas amigas, que não tem nada de errado, né? Mas quando a gente escolhe, o que Ele quer só da gente é isso, né? A obediência. E aí eu entendi, eu confiei no pressentimento do meu coração, naquilo que meu coração falava mais alto. E eu digo que foi a melhor escolha da minha vida. Hoje eu sou referência para o meu esposo, eu sou referência para os meus filhos. A minha filha olha e fala: mãe, eu morro de orgulho de você, eu quero ser como você quando eu crescer. Ela procura estar nos mesmos passos que eu, ela procura ser quem eu sou. Eu vejo nela toda a empatia, toda a generosidade, na qual eu lutei muito para mostrar, né? Porque educar um filho é muito difícil. Você conseguir... dar bons princípios, dar valor, né, principalmente de onde a gente veio. Então, hoje eu consigo proporcionar para eles algo que eu não tive, né, que não foi porque minha mãe não quisesse, mas porque ela não teve a oportunidade. Mas eu sempre coloco os pés no chão, não só deles como meu, quando dá, até onde dá, de forma que dá, nunca indo além para, mas eles precisam. Não, é conforme dá, conforme as minhas condições permitem. E o que me deixa mais feliz e muito confiante de que eu estou no caminho certo é a gratidão dos dois. Eles são muito gratos pela vida, pelas coisas básicas que eu sou obrigada a fazer. Eles têm gratidão. E eu só sei sentir, sabe, o amor de Deus, a generosidade, a misericórdia dele sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre quem eu sou. Que lindo. Vem cá. Seu novo salão representa uma conquista muito importante, que o seu salão está estupendo, está lindo. Obrigada. Quando você entrou nele pela primeira vez, já pronto, tudo que você fez, né? Que eu você fiz. Pegou cada detalhezinho, foi tirando foto, foi filmando e veio
botou tudo lá, que você fez cada detalhe, né? Eu achei impressionante isso. Eu sou desse tipo de pessoa que eu faço também acontecer. Então, eu vou lá, se eu precisar emassar uma parede, se eu precisar pintar, se eu precisar subir saco de areia, a gente mete a mão e faz. Né? Essa é a grande diferença, né? Que dá certo para as pessoas que realmente colocam a mão na massa. Faz acontecer, né? Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça quando você viu tudo pronto, bonitinho? Gratidão. Eu ajoelhei, eu aclamei e agradeci a Deus, porque nem eu esperava por aquilo naquele momento, não naquele momento. Era um sonho, sim, mas ele realmente falou assim, filha, vai que eu vou te dar o chão, e foi desse jeito. Eu caminhei sem ter certeza de nada e ele me deu, eu digo que foi no meu deserto, né, porque só eu e ele sabemos o que eu estava passando, mas por ele ser, né, dono da minha vida, e muito misericordioso, ele entendia o quanto eu precisava daquele espaço, e foi exatamente isso. É gratidão por ele ter me presenteado com aquele lugar tão cheio de amor, tão cheio de cuidado. Eu consegui colocar em cada cantinho toda a minha gratidão e toda a minha generosidade, né, de receber cada uma de vocês, porque eu sou a mesma Daiane 9 da manhã, como a mesma Daiane 9 da noite. Eu zero, a cada cliente eu zero, né? Eu reinicio e eu entrego o meu melhor real. Não só com o trabalho, mas com as palavras, o acolhimento. Vai muito além de só fazer a unha. Tem gente que senta ali e não quer fazer a unha. Às vezes a unha quer escutar, né? Quer falar e ser escutada. Exatamente. Porque assim, existem muitas profissões, como vou supor, a massoterapia, a fisioterapia, a educação física. Desde que eu comecei a trabalhar com a educação física, as pessoas vêm até mim chorando, desabafando, não sei o quê, até manicure, essas coisas todas. As pessoas vêm, às vezes, fazer a unha para, às vezes, conversar, desabafar, exatamente, colocar para fora. A unha é só um detalhe. Às vezes ela só quer conversar, ela quer me atualizar do que aconteceu no mês passado, e às vezes ela vem e me dá uma enxurrada de lição. É a terapeuta, e às vezes eu consigo ser... A gente acaba também aprendendo. Exatamente. Junto, né? E a gente vai trocando, se motivando, e nunca é só unha. Eu lembro que eu ficava te dando dicas, né? Mandava e-book para você, sim. Falava as sobre coisas oração, para você, sobre oração. Né, ter disciplina, de acordar cedo, de se cuidar. De fazer academia. Falar nisso, eu esqueci de colocar uma pergunta sobre academia. E você? Cuida do seu corpo do mesmo jeito que você cuida do resto? Do mesmo jeito, me dedico. Levo a sério meu horário de treinar, porque é o único também, né? Porque minha carga horária é um pouquinho puxada, mas eu levo a sério, eu não me saboto, não faço os aparelhos. Fiz 1, 2 e disfarço e saio, porque no fim eu me cobro, no fim eu falo assim, Deus, sou melhor. O que você pode fazer além? O que você poderia ter feito mais? Não chegou ao resultado, porque o que você está deixando de fazer? E isso eu levo para a vida. Quando alguém vem se queixar, né? Tô chateada porque isso não aconteceu. Tô chateada porque eu não alcancei isso. Eu falei, mas você deu o seu melhor. Você acha que poderia ter feito mais? O que está faltando? Eu faço isso sempre com todos, né? Meu esposo, meus filhos. E eu acho que é isso, é ser sincero consigo mesmo, né? Porque não tem como a gente mentir pra gente mesmo, né? Perfeito. Aqui no Visão Feminina, acreditamos que quando a mulher muda a visão que tem de si mesma, toda a sua vida começa a mudar de verdade. Qual foi a visão que você precisou abandonar para se tornar a mulher que é hoje? Eu acho que é a falta de disciplina, porque às vezes a gente vai no automático, né? Sim. A gente que é mãe, dona de casa, empreendedor, a gente vai indo dançando conforme a música. E eu acho que é aí que falta. Eu acho que quando você tem um cronograma, quando você tem um lugar onde você quer chegar, quando você sabe aquilo que falta e que você quer ir buscar, eu acho que o caminho foi esse. Eu acho que é onde mudou a minha visão. Foi quando eu entendi que eu precisava ter disciplina para conseguir dominar a Daiane mãe, dominar a Daiane esposa, dominar a Daiane sonhadora, dominar a Daiane, né, o meu corpo, de me cuidar, de estar disposta, de ter um tempo de qualidade com a minha família. Isso tudo eu só consegui quando eu busquei e alcancei, né, a minha disciplina. Show. Nós estamos indo para as perguntas finais, né? Daiane, quando você pensa nos próximos 5 anos, qual é o sonho que ainda faz os seus olhos brilharem? Hoje você conquistou muito mais do que uma pessoa física, né? Conquistou independência, qualidade de vida e a possibilidade de estar mais presente com a sua família. O que dessas conquistas tem mais valor para você? Estar mais presente com a minha família. Hoje ter um tempo de qualidade, né? Com a minha casa, com a minha religião, né? Ter um tempo de comunhão com os meus irmãos, de conseguir ser uma referência para os meus 2 filhos, de mostrar para eles que a gente pode ter
independente se mora dentro do morro ou fora, se tem uma casa humilde ou uma casa melhor, se a gente tem, né, o melhor alimento na mesa, o sol necessário, da gente ter gratidão, da gente ser humilde, da gente ter empatia pelo próximo. E eu acho que eu só consegui, porque eu acho que o melhor exemplo é aquele que tu segue já, né, do que você dizer que tem que ser, e quando você já é, e você fala, olha o que eu faço, olha como é que eu consegui, olha o que eu fiz. Então, eu acho que essa é a minha busca. Eu acho que antes de mostrar para os meus filhos o caminho no qual que eu quero que eles percorram, eu quero ser, sabe? Eu quero que eles olhem e falem, cara, minha mãe conseguiu e eu vou conseguir também. Sim, isso é lindo, né? E assim, a gente sempre é um bom exemplo para os filhos, né? Se os filhos vão ver que a gente é esforçado, que a gente é batalhador, que a gente é estudioso e tal, eles vão seguir pelo mesmo caminho, né? Mas se a gente não faz missa metade, Exatamente. depois fica reclamando, pô, meu filho não estuda, meu filho não quer isso. Por quê? Você foi exemplo para ele? Exatamente. Muitas das vezes não, né? Sim. Então é importante isso, as pessoas entenderem que o seu filho é reflexo daquilo que você foi para ele. Exatamente. Todos os dias. Às vezes eu olho para a Sofia e o Heitor e eu vejo eles fazendo exatamente o que eu faria. O cuidado com o quarto deles, o cuidado com as coisas básicas deles, exatamente como eu sou, e eles conseguem ser na minha ausência. Então, eu entendo que o tempo todo eu estou sendo monitorada por eles, né? Então, a gente acaba tendo um temor a isso, de não errar, de não falhar. É claro que a gente falha, às vezes erra até tentando acertar, porque a gente não é perfeito, mas eu estou sempre buscando acertar, eu estou sempre buscando dar conta, para que eles possam seguir também caminhos, né, admiráveis. Se você pudesse sentar hoje com aquela Daiane de 2013, que estava grávida e cheia de dúvidas sobre o futuro, o que diria para ela? Calma, vida. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mulher. Fica calma. Olha, desacelera um pouco. Olha um pouco para o que a vida te proporciona. Aproveita mais. Olha para as crianças crescendo, se desenvolvendo. Tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar, tudo vai passar. Nossa, eu ia falar, vida, fica aqui. Calma, vem cá, que eu vou te dar um abraço. Relaxa, vai dar tudo certo. Se eu soubesse. Vamos para a pergunta final, para a gente começar a fechar mesmo. Para a mulher que está assistindo este episódio aqui exclusivo, que foi incrível com você, você falou coisas maravilhosas, que vai abrir a mente de muitas mulheres, e sente que tem um sonho guardado, mas ainda não teve coragem de começar. Qual mensagem você gostaria de deixar para elas? Gente, não desista. Só vai. Só vai se está dentro do coração de vocês, se vocês sentem verdade, se vocês sentem calma, certeza. Vai com medo mesmo, vai com o que tem, porque vocês vão dar um passo de cada vez, vai ser 1% todos os dias. E eu falo sempre, a gente não sabe tudo, ninguém nasceu sabendo, né? Todo mundo tem um início. Quando eu comecei a dirigir, foi exatamente assim. Eu não sabia absolutamente nada, e a cada vez que eu fazia, eu ia eliminando as dificuldades, eu ia aprimorando, e cada vez ia ficando aquilo mais fácil, mais fácil, mais fácil. E eu estou dando exemplo, né? Dirigindo mais um exemplo na vida real. Com a unha também, o início foi difícil, e aí eu fui tentando e fui eliminando. Aquilo que era muito difícil, quando eu percebi, eu fiz com uma facilidade. Da outra vez eu já nem tive mais dificuldade, eu já sei, e foi. Então, assim é na vida. Eu acho que vocês têm que. Vai com o que tem. Vai com o que tem, né? É claro que não tem que se conformar, não tem que ficar na zona de conforto, né? Isso tá bom. Sempre buscar melhor, sempre buscar melhorar, sempre buscar boas referências, porque na vida a gente sempre se inspira em alguém, né? Eu acho que hoje em dia, com o mundo virtual, né? Com essa facilidade da gente, com a internet, a gente sempre tem alguém que a gente se espelha e fala, cara, que bacana a história dela, né? Que legal, porque assim, não é só flores, né? Todo mundo sabe. Mas eu acho que os momentos ruins, né, de portas fechadas, de situações que você perde controle, eles servem para te motivar, para te impulsionar. Então é isso, é persistir. Até dar certo. E confiar plenamente nos planos de Deus, porque Ele é o Deus do impossível, Ele abre porta onde não tem, Ele faz o impossível se tornar real. E é isso. Perfeita a sua frase, muito bom. Eu quero que você complete a frase, tá bom? Tá bom. Muitas mulheres acreditam que precisam de quê para começar? Coragem. Eu acho que antes da coragem, fé. Porque se você tem fé, se você é temente a alguma coisa, se você é obediente a alguma coisa, você sente boas coisas no seu coração. Então, se você sente aquilo, é só ter coragem. Coragem e persistir. Porque eu fico pensando, né? As pessoas que chegaram onde só chegaram lá porque tentaram. Então,
Às vezes eu até tento quando não tem que tentar. E aí eu penso, nossa, eu não deveria ter feito, não deveria ter ido, mas eu só descobri essa resposta porque eu fui. Então eu penso assim, eu não vou perder a oportunidade por falta de tentar. Então eu vou fazer, se não der certo, eu se encerro aqui. Como na minha vida. Às vezes tem coisas na minha casa, tipo obra, que todo mundo fala, Daiane, isso é serviço para um homem, você não tem que fazer isso, é serviço para um profissional. Eu falo, mas eu só vou saber tentando. E aí eu tento. Geralmente dá certo, graças a Deus. Mas quando não dá, eu tentei, vi que não deu, eu contrato alguém que é capaz de fazer. Então, eu acho que é tentar. Ter coragem de tentar, porque só vai chegar lá quem tentar. Show. Que podcast incrível esse. Você é maravilhosa, Você né? que é. À toa que eu tô contigo até hoje. E sabe que você desde me inspira, né? Eu sempre falo Ai, isso. linda. Que bom. Fico feliz Você com sabe isso. disso. Olha, é a primeira vez que eu vou dar uma lembrancinha para você não esquecer desse dia. Com Nunca certeza. mais. No primeiro podcast a gente não esquece. Tá? E eu espero que você guarde com muito carinho. Guarde, não, use. Vou usar. Não precisa brigar. Use, tá? Pode Porque deixar. é o símbolo, né, da borboleta do Visão Feminina, né, do nosso projeto Visão Feminina, porque é para todas as mulheres, não é só para mim. Sim. Esse projeto foi feito para inspirar outras mulheres, para se conectar, para a gente entender que a gente precisa se unir Às para uma vezes causa é só maior. isso que falta, né? Exatamente. É só alguém te dar a mão assim, falar, vem que a Vem, gente eu tô consegue. aqui. É. Pode confiar em mim que eu tô aqui para te dar um Só afeto que empurrãozinho. você precisa, um empurrãozinho, um carinho. Às vezes a pessoa... Às vezes só de você ouvir, né, alguma coisa, você fala, caramba, realmente, eu vou tentar também, eu vou conseguir, né? Às vezes falta isso. Olha, gente, eu comprei para ela Olha que um lindo! chaveirinho de borboleta de resina e eu espero que seja Muito obrigada. de bom grado para você. Eu vou guardar com todo o carinho do mundo, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Você não faz ideia do quanto que isso me motiva, do quanto que isso me impulsiona. Você sabe o quanto que eu te admiro, né, como profissional, como mãe. Você sabe que em muitas unhas tivemos muitas trocas. Muitas conversas, é. Você me incentivou, você me abriu os olhos, você me alertou, você me fez acreditar que eu também conseguia, porque você sabe que a minha dificuldade era acordar cedo, né, por conta da minha rotina insana, eu trabalhava demais. Você às vezes chegava lá na academia, eu estava maquiada, eu já Sim. tinha feito as orações, aí E eu você só olhava meu Instagram e acordando. falava, ai, que sonho de... Eu só acordei, Eu só acordei e vim, você está maquiada, Exatamente. você já postou que fez a oração no Instagram, que você quer. Então, assim, a gente tem que ser realmente inspiração para alguém. Sim. E que eu fico feliz de poder ser uma inspiração para você. Eu fico E muito é contente muito. com isso. Hoje, se eu conseguir acordar cedo, fazer um café, fazer uma oração, é porque eu vou olhar o Instagram, tem 30 coisas, eu só acordei. Mas é isso, muito obrigada. Dai, vamos começar a finalizar, então? Sim. Eu vou te dar 3 minutos para você falar o que você quiser. Ó, gente, eu já nem sei mais que eu tô perdida. Mas, olha, eu desejo que vocês consigam alcançar também os planos de vocês, as metas, que assim como a Márcia me inspirou, que eu possa inspirar outras vidas, outras mães, outras mulheres, outros profissionais. É possível, tem caminho, sabe? Se a gente tiver honestidade, Deus e gratidão, a gente consegue chegar onde quiser. Que foi bem assim que eu fiz, né? E eu vejo também que ao longo da sua caminhada, acima de qualquer coisa, você é humilde, você acolhe, você tenta entender, tenta ouvir. E eu acho que esse é o diferencial, porque a vida é tão corrida, as coisas estão passando tão depressa, as pessoas estão sempre em busca de um novo material, um bem material, de uma nova aquisição, E às vezes a vida está passando com tanta alegria, com tanta cor, e a gente não consegue notar porque a gente está em busca do próximo final de semana, da próxima festa, do próximo carro, da próxima casa e por aí vai. Então, que vocês consigam notar, né, o quanto a vida é grandiosa, o quanto que a família, estar com a família reunida, o quanto que alcançar os sonhos, né, de acordo com aquela meta que a gente traça, que às vezes parece impossível e ao longo dos anos, com um passo de cada vez, a gente alcança, né, a gente chega lá, porque hoje eu vivo muita coisa que um dia eu orei para ter. E aí, quando eu percebo isso, eu falo, Deus, eu orei por isso aqui, eu orei por esse momento, eu orei para ver minha filha alcançando, né, os seus objetivos, para vencer a si mesmo, eu orei para ver meu filho tendo uma boa referência, para, né, chegar numa reunião de escola, ter bons resultados. Então, eu acho que é isso, é conseguir ter a sensibilidade de ver o quanto que a vida é generosa e o quanto que a gente pode ir além, o quanto que a gente pode vencer a si mesma todos os dias.
Ai, que lindo. E é isso, agradeço a vocês pela oportunidade. Que linda. Tô lá no meu cantinho cheio de amor. Aproveita a oportunidade, já que você falou do seu cantinho, Sim. divulga no seu Sim. Instagram. Tô lá no meu cantinho profissional. cheio de amor, né, ali na Praça Verdão, no Grajaú 950. A gente tem um telefone que é só para agendamento, tem o Instagram, @daimanicurete. Eu posto lá sempre que posso, que a minha vida é louca também, mas eu sempre posto todos os meus trabalhos, todos os meus... a parte lá off que ninguém vê, minha correria, comprando material. E é isso, espero daqui a pouco voltar aqui dizendo que estou dando curso, que estou formando novos profissionais e que, através da minha vida, do dom que Deus me deu, eu estou alcançando outras famílias e fazendo mulheres chegar onde elas sonham também. Vai sim, com certeza. Se Deus quiser. Gente, chegamos ao final de mais um podcast Visão Feminina. Estamos no 5º episódio do podcast Visão Feminina e a Dai Manicurete deu uma lição de vida pra gente, cara. Eu quero agradecer imensamente a TV Faferj, que dá essa oportunidade da gente estar aqui nesse cantinho tão especial para inspirar, conectar e transformar a vida de outras mulheres. Gente, muito obrigada. Até o próximo podcast.